Olá, seja bem-vindo à primeira edição do CNJ Especial Coronavírus. A partir de hoje, toda quinta-feira, você vai ver um programa sobre as ações do Conselho Nacional de Justiça frente à pandemia da Covid-19. A pauta de hoje é a inclusão do tema no Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão. Essa medida possibilita que a Justiça acompanhe de pertinho os processos sobre o novo coronavírus. E para falar sobre a importância dessa ação, aqui está comigo via Skype a conselheira do CNJ, Maria Tereza Willi. Olá, conselheira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, o tema é de extrema importância, eu já queria saber o porquê dessa decisão, e quão relevante é de colocar o tema do coronavírus, tão perto do judiciário e agora dentro do observatório. O Observatório Nacional foi instituído pelo ministro Dias Toffoli no início do ano passado, logo após o desastre de Brumadinho, em conjunto com a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, e desde então o Observatório vem cuidando de temas complexos. Esse observatório ele funciona com reuniões quinzenais, com a participação do ministro Toffoli, agora atualmente do Procurador-Geral da República, doutor Aras, Advocacia-Geral da União, Defensoria Pública da União, enfim, são temas que envolvem um impacto muito grande para a sociedade e que são observados pelo Conselho Nacional de Justiça de uma forma muito atenta, muito especial, né? Então, o observatório agora passa a acompanhar os casos que dizem respeito ao coronavírus, porque é justamente uma pandemia mundial que atinge não apenas o Brasil, coloca em risco, a vida de determinadas pessoas. Então, não afeta a economia, enfim, afeta a sociedade como um todo. Então, essas questões elas precisam ser objeto de atenção pelo Judiciário, razão pela qual o ministro Toffoli determinou, mediante portaria número 57, que também o tema do coronavírus entrasse para o Observatório Nacional. O Observatório Nacional, qual que é o principal papel dele? Explica para a gente, por que ele foi criado? O Observatório Nacional ele tem por objetivo acompanhar casos complexos. Ele começou logo depois do desastre então, de Brumadinho, foi no início de janeiro do ano passado, e alguns temas são acompanhados pelo Observatório nessas reuniões, tais como desastre de Mariana, chacina do Naí, que é o marco do combate ao trabalho escravo no Brasil. Nós temos ali também a questão de Maceió, que existe o risco de afundamento, subsidência é o nome técnico, mas é o risco de afundamento de um bairro onde vivem muitas pessoas. Isso já há mais de um ano vem sendo acompanhado pelas autoridades competentes. Então, são vários temas, Agora, recentemente, também entrou a questão da proteção às florestas no Brasil e o mais importante de todos eles, nesse momento, é a questão do coronavírus. Perfeito. Doutora, eu li hoje no site do CNJ, as informações que vocês estão trazendo diariamente sobre essa situação, que existem também centros de inteligência da Justiça Federal que têm atuado para prevenir conflitos relacionados à pandemia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual é o papel desses centros, como é que eles atuam? Os centros de inteligência, eles atuam inicialmente vinculados ao Conselho da Justiça Federal, CJF, estão presentes na Justiça Federal de diversas regiões, existe uma coordenação nacional desses centros, são vários juízes que se reúnem, também ministros, e que têm por objetivo um diálogo preventivo tentando encontrar soluções, não apenas pela via da judicialização, mas dialogando com outros atores, dialogando às vezes com o Poder Executivo, tentando encontrar mecanismos, caminhos para diminuir ou prevenir a judicialização de temas
que são impactantes. Então, o Observatório Nacional ele tem uma via de comunicação direta com os centros de inteligência da Justiça Federal, regulamentados pelo CJF, como também com os laboratórios de inovação do Poder Judiciário. São formas mais abertas, né, um pouco mais informais, né, em que as demandas chegam e que nós tentamos, então, via observatório e através do Laboratório de Inovação do Conselho Nacional de Justiça, receber essas demandas e atuar por meio do diálogo. Perfeito. No caso da Covid-19, conselheira, como é que vai funcionar, né? Vocês estão de olho em quais tipos de trâmites processuais, em quais ocorrências relacionadas a esse caso? Veja, o foco principal do observatório é de organizar as informações de forma estruturada, porque todos os dias as demandas chegam ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário hoje ele tem mais de 80% dos seus processos digitalizados, então o Judiciário é acessível, né, por via digital em todo o país. As demandas chegam ao Poder Judiciário, são de diversas naturezas, e cada tribunal, são mais de 90 tribunais no país, cada tribunal, por meio dos juízes, dos desembargadores, enfim, dos ministros, tem uma resposta, ou concede uma liminar, ou tem uma suspensão de uma liminar, enfim, são decisões urgentes e cada uma dessas decisões nós precisamos no observatório, sem interferir na atividade jurisdicional, nós precisamos ter um planejamento para entender esses dados estratégicos, quais são as decisões que estão sendo proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, por meio da Portaria 57, que instituiu o coronavírus no Observatório Nacional, foi oficiado agora a todos os tribunais, aos presidentes de todos os tribunais, solicitando que os tribunais enviem diretamente ao Conselho Nacional de Justiça essas decisões. É uma forma de ter um banco de dados e de compartilhar essas informações também entre os tribunais para saber o que está sendo decidido, quais são as decisões de maior impacto, como cada juiz está decidindo nesse momento, que é um momento de crise. A gente consegue exemplificar para o público, né, que tipo de decisão que tem chegado ou o assunto que tem mais sido demandado? Sim, nós, por exemplo, temos muitas demandas relacionadas ao sistema prisional. O sistema prisional brasileiro é um dos maiores sistemas prisionais do mundo, existe superlotação, então, diante desse cenário, o que fazer em relação à situação dos presos e dos adolescentes em conflito com a lei? O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução com algumas diretrizes, definindo, né, diretrizes importantes, e muitas demandas têm chegado ao Poder Judiciário via Defensoria Pública, via Ministério Público, via OAB. Então, aí nós já sabemos que tem um nicho importante que diz respeito à questão das pessoas encarceradas. Uma outra diz respeito à questão de equipamentos dos hospitais, né? Instalações dos hospitais, insumos, enfim, isso também tem uma demanda grande. Outras relacionadas à área do consumidor, corte de energia elétrica, suspensão de atividades essenciais, enfim, tem já vários assuntos que estão chegando ao judiciário. Legal. O próprio ingresso ou não de pessoas num determinado município, que alguns prefeitos, alguns governadores limitam né, criam restrições aí ao direito de ir e vir, se isso é possível, se não é, se é legal, se não é, todas as questões estão chegando no judiciário. Que ótimo. Bom enfatizar que o judiciário não parou, né? A gente tem vários tribunais, inclusive, trabalhando até mais, né? Mais do que o normal por conta dessa demanda. E importante dizer também das medidas preventivas que vários desses tribunais tomaram em relação ao teletrabalho. Sim, todos os tribunais estão, e o CNJ também fez uma recomendação nesse sentido, todos os tribunais estão atuando com capacidade plena, todos os juízes, os servidores mobilizados com teletrabalho, com acesso à justiça garantido, e como eu disse no início, mais de 80% dos processos já estão digitalizados, então os processos são digitais, é possível, né, mesmo remotamente, atender essas demandas. O próprio Conselho Nacional de Justiça agora vai realizar as sessões, né, e a próxima sessão plenária,
se necessário for, já na próxima semana, por videoconferência. Então, ou presencialmente ou por videoconferência, as sessões plenárias também continuam acontecendo, as sessões virtuais, né, com um número até bem significativo de processos, por meio de sessões virtuais, e está se buscando também uma forma da participação dos advogados nessas sessões virtuais, para que eles também façam sustentação oral dessa forma. E entre as medidas dessa portaria, né, que incluiu o coronavírus no observatório, tem a questão da inserção de dados estatísticos, né, no sistema. Um sistema que envolve gestão de tabelas processuais unificadas. De que forma, na prática, que esses dados podem auxiliar aí nesse trabalho diário do judiciário? Sim, o judiciário brasileiro, todos os tribunais, eles trabalham com tabelas processuais unificadas, né? Então, são códigos, são 3.200 códigos diferentes para os assuntos que são demandados na justiça. Então, se é direito penal, crime X, é um assunto específico. Foi criado, então, um assunto específico nessa tabela, e esse assunto diz respeito ao coronavírus, ao Covid, e o que se tem, então, sido demandado aos tribunais é que, no momento da classificação desses processos, ou pelo advogado que peticiona, ou quando o juiz recebe, se verifica que isso ainda não foi feito, que imediatamente eles infiram Covid-19, coronavírus, esse assunto específico. Então, pode ser direito da saúde, pode ser lá fornecimento de medicamentos, ou insumos, ou internação, mas, além disso, também especificar esse item, Covid-19. Por quê? Porque, para fins estatísticos, é possível, então, recepcionar essas informações com essa classificação específica e saber quais são as ações que hoje tramitam no Judiciário brasileiro e que envolvem esse tema específico do coronavírus. Um comitê de crise também foi criado, doutora, para dar suporte ao observatório nesse momento delicado, né? Quais são as atribuições desse comitê? Eles vão ficar de olho exatamente em quê para dar esse suporte a vocês? Esse comitê ele é constituído por 3 conselheiros do CNJ, né? Eu integro esse comitê, a doutora Candice, a doutora Ivana, os 2 secretários do Conselho Nacional de Justiça, o secretário-geral, o secretário especial de projetos, vários juízes, magistrados, servidores, enfim. O que é que exatamente nós podemos fazer nesse momento de crise? Primeiro, reunir os dados de decisões judiciais. Que tipos de decisões estão sendo dadas pelo Poder Judiciário? Reunir essas informações para permitir que o próprio Judiciário internamente compartilhe essas informações. Segundo, reunir informações relacionadas ao extrajudicial, quantos óbitos estão sendo registrados nos cartórios de registro civis, que são supervisionados pela Corregedoria do CNJ. Terceiro, obter informações de leitos disponíveis, né, da situação dos hospitais, de que forma o judiciário também pode contribuir nesse momento. E gostaria até de fazer o registro que o Poder Judiciário brasileiro, né, tem, em razão de multas pecuniárias que foram aplicadas em determinados crimes, esses recursos, e que são recursos até significativos, o Poder Judiciário tem destinado esses recursos para as secretarias estaduais de saúde para contribuir na aquisição de equipamentos, de medicamentos, de insumos, nesse momento de crise. Então, isso tem sido adotado também pelos tribunais. Por isso, a importância de que um tribunal saiba o que o outro está fazendo e que esse compartilhamento de dados, de informações, aconteça de forma rápida. Eu vou aproveitar Além disso... Claro, pode falar, perdão. Além disso, eu gostaria de destacar que, nesse momento, que é um momento de crise, o Conselho Nacional de Justiça exerce o seu papel, que é previsto pela Constituição, de órgão de planejamento estratégico, de reunir as informações, de organizar as informações, porque chega informações todo dia de todos os tribunais, também do Poder Executivo, dos ministérios, às vezes de uma agência reguladora, em relação, seja a questão da energia, a questão de mineração, né? São muitas informações.
Então, nesse momento, o papel do CNJ é reunir esses dados, reunir as informações para ter um panorama brasileiro de qual tem sido, né, o papel, que é um papel muito importante e relevante do Poder Judiciário nesse momento de crise. E de que forma o Judiciário pode melhor prestar o serviço à população brasileira. Cabe aos tribunais, doutora, divulgar esses alertas, né, nesse sistema processual que a gente acabou de citar, classificando, né, as demandas que são relacionadas à Covid-19. Como é que o observatório passa a agir quando chega esse alerta? Chegou um processo novo, chegou uma decisão nova, a partir daí qual que é o papel do observatório? Veja, é de sistematização de dados. Nós não interferimos na decisão dos juízes, mas nós queremos receber informações de todos os tribunais para entender o que os juízes estão decidindo e, eventualmente, até, se for o caso, né, aí a presidência do CNJ tomaria também conhecimento de uma eventual ação estratégica aí entre os poderes, de alguma medida que pudesse ser agilizada e que evitasse tantas demandas localizadas, né? Mas nosso intuito é organizar a informação. Que tipo de informação? As liminares que são concedidas, também os atos administrativos que são regulamentados, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da presidência, por meio do plenário, por meio da corregedoria, em que se disciplina determinadas atividades em relação ao funcionamento dos fóruns, ao funcionamento dos cartórios extrajudiciais no país, em relação às medidas protetivas que devem ser implementadas. Enfim, são muitos atos, sejam do Conselho Nacional de Justiça, seja de cada um dos tribunais superiores, dos tribunais regionais, dos tribunais estaduais. Então, o que nós estamos fazendo é consolidando essas informações e fazendo, com o apoio do setor de comunicação do Conselho Nacional de Justiça, um clipping diário, reunindo todos esses dados e publicando o clipping diário no site do Observatório, de modo que as pessoas, né, tenham condições de compartilhar todas essas informações. Vocês se basearam, doutor, em algum estudo, algo específico para criar tão rápido essa frente de trabalho e incluir o coronavírus no observatório? Sim, nós temos já o precedente do caso de Brumadinho, que tão logo aconteceu o desastre de Brumadinho, nós fizemos, então, uma catalogação reunindo essas informações da Justiça Federal, Estadual e do Trabalho em relação ao Brumadinho. E criamos um mecanismo que, nesses casos específicos, os tribunais encaminhassem quinzenalmente todas as decisões a respeito desses casos. Então, nós começamos aprendendo, né, a trabalhar dessa forma estratégica com Brumadinho, fizemos o mesmo com Mariana. O desastre de Mariana são mais de 60 mil processos e até então tinha um número X de processos que poderiam ser julgados. Isso tudo foi agilizado, né, houve uma participação muito intensa da Justiça Federal, do Tribunal de Justiça de Minas, e assim nós catalogamos também esses processos, chacina do Naí, Maceió agora foi também um caso recente, né, que no mês de dezembro, esse foi um caso que eu atuei pessoalmente, por designação do ministro Toffoli. Eu estive em Maceió, acho que umas 3 vezes no mês de dezembro, fazendo várias reuniões lá com o Poder Judiciário, Ministério Público, com a sociedade, a comunidade em geral. Foi possível obter um acordo, né, que foi homologado no Poder Judiciário, beneficiando milhares de pessoas. Para quem ligou a TV agora, vamos explicar só um pouquinho melhor esse caso de Maceió. Qual foi a realidade que a senhora encontrou por lá? Esse caso foi incluído no Observatório Nacional em meados do ano passado. No final de novembro, início de dezembro, o ministro Toffoli esteve pessoalmente em Maceió por ocasião do Encontro Nacional do Poder Judiciário. Ele ouviu a população, conversou com a população e desde então nós procuramos entender ali de que forma poderíamos cooperar. Vimos que alguns temas ainda estavam aguardando julgamento em
segunda instância para definição da competência. Isso foi agilizado com o apoio de outros conselheiros dos tribunais também. E definida a competência, nós tentamos entender um pouco mais pelo observatório o que poderia ser feito para obter uma solução por meio da conciliação, por meio da mediação, né, de acelerar um diálogo em relação às partes. Foi feita uma reunião no Conselho Nacional de Justiça, com a participação do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem estado sempre presente em todas as ações do observatório, que são conjuntas, com a participação dos juízes locais, dos tribunais locais, os procuradores da República, Defensoria, AGU, com a empresa, com a Braskem, e dali nós fomos dialogando, buscando e construindo soluções. A solução foi construída e foi homologado um acordo na Justiça, né, envolvendo um recurso até significativo a ser destinado para pessoas que precisam receber a indenização e imediatamente mudar dessa área, né, para outro endereço em razão do risco de subsidência ou de afundamento de partes desse bairro. Agora até o ministro de Desenvolvimento Regional editou uma portaria essa semana autorizando que familiares que moram numa zona de risco, familiares, né, famílias pobres, possam exercer o direito de, querendo, usar o dinheiro da indenização para comprar residências do Minha Casa Minha Vida e assim fazer a mudança de uma forma mais ágil. Doutora, em relação à Covid-19, uma preocupação que a gente vem falando aqui ao longo da semana, nos especiais que a gente tem feito, é em relação aos pedidos que vão chegar no judiciário, tanto de medicamentos quanto de leitos, né, de UTI, aparelhos respiratórios. Vocês já preveem também essa escalada de pedidos também aí que vai chegar no observatório? Sim, na verdade, a gente tem percebido um número crescente de demandas no Poder Judiciário, né? E estamos acompanhando, mas, assim, é importante também diagnosticar o que pode ser feito pelo Poder Judiciário né, em dialogar com outros atores, com outros poderes também, porque nós não existe resposta pronta para isso tudo, né? E também, muitas vezes, a limitação não é nem dos gestores, é porque, de fato, não existe estrutura para atender todas essas demandas, né? Não podemos ficar esperando, temos que planejar, temos que agilizar essas medidas, estar sempre atentos de que não é só uma decisão judicial que vai resolver o problema, não é isso. Né? É muito importante o Poder Judiciário nessa hora, mas a crise é uma crise emergencial, é uma crise que envolve aí uma calamidade pública, enfim, um risco muito grande para as pessoas. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar, é de diálogo, de tentar entender, né, de uma solução pacífica desse conflito, buscando soluções rápidas e, em última análise, sempre que necessário, o Judiciário estará sempre presente. Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre uma decisão muito interessante, né, que talvez a população nem esteja sabendo, a respeito dos cartórios de registros civis, que vão continuar funcionando, mas o funcionamento vai ser um pouquinho diferente, né? Tanto as certidões de óbito quanto de nascimento vão ser feitas eletronicamente. Queria que você explicasse um pouquinho essa decisão e o porquê, né, que foi feito dessa forma eletrônica. Os cartórios, né, os cartórios extrajudiciais, que são atividades delegadas do Poder Judiciário, que são supervisionadas pelo Poder Judiciário, em especial também pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria, nós temos várias atividades nos cartórios, desde registrar o nascimento de uma criança, registrar o óbito, né, de uma pessoa numa situação tão emergencial como essa que nós estamos vivendo agora. O número de óbitos é um número que diariamente vem sendo monitorado, assim como a prática de tantos outros atos, né, por outros cartórios de notas, tabeliães, registradores, registros civis, registros de imóveis, são pelo menos aí 5 grandes centrais nacionais que congregam esses cartórios.
diante da orientação, né, no sentido das pessoas evitarem o contato, delas ficarem em casa. Então, está aberto o canal para que também seja fácil o acesso ao cartório pela via digital, né? Então, é importante que o judiciário, muitas vezes a certidão de nascimento é feita dentro da maternidade, né? Nessa hora, nesse momento, por questão de evitar, né, o contato das pessoas, aberto o canal eletrônico, canal digital, para que isso seja feito. E a Central Nacional de Registros Civis, que congrega todos os cartórios de registro civis do Brasil, todo município de lei tem que ter cartório de registro civil, nascimento e óbito. Esses cartórios eles são fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça e no observatório, por determinação disso toca a portaria, pela primeira vez nós vamos então recepcionar e registrar em tempo real quantos óbitos estão sendo registrados no país de pessoas, né, que estão falecendo por insuficiência respiratória. Não que a insuficiência respiratória necessariamente seja o coronavírus, pode ser que sim, pode ser que não, mas nós vamos ter condições de saber quantos óbitos estão sendo registrados no país, praticamente diariamente, né? Nós teremos um relatório estatístico diário de informação cuja fonte primária é o próprio Poder Judiciário. Doutora, a população também pode acompanhar esse processo por meio do site de vocês? O que está disponível de informação nesse período para a gente que quiser acessar o site do Observatório? Na verdade, assim, são vários níveis de acesso, né? Nesse momento agora, de imediato, nos últimos 4 dias, nós já estamos disponibilizando um clipping diário de notícias, reunindo as informações, né, do site de todos os tribunais, as informações mais relevantes, os atos mais relevantes da presidência do CNJ, da corregedoria do CNJ, as resoluções do plenário do CNJ, também os atos normativos dos tribunais, tudo isso tem sido acompanhado e é feito um clipping diário. Então, é um clipping bem objetivo, fácil, né, que é possível saber aí quais são as principais decisões de cada um dos tribunais, o que está acontecendo. Nós estamos, então, reunindo esses dados. Com relação às decisões judiciais, com relação à consolidação completa, 100%, de todos os atos administrativos, resoluções dos tribunais, nós já estamos com 2 procedimentos abertos, já foi oficiado a todos os tribunais já começaram a encaminhar as informações. Nós já temos uma estratégia de publicação dessas informações também. Eu acredito que a partir de amanhã, né, nós já estamos, então, recebendo as informações dos tribunais e a partir de amanhã nós também vamos começar a divulgar no portal do Observatório essas outras informações. Mas é importante consultar o site do Observatório, esse clipping diário que traz as notícias diárias, as principais notícias que estão saindo, né, nos jornais, no site dos tribunais. Isso tudo nós estamos já disponibilizando de forma estratégica no site do Observatório Nacional. Eu dei uma olhada hoje lá no clipping, é muito legal, tem muita notícia interessante e o mais importante, de fonte oficial, a gente evita aí fake news. Então vou deixar o site aqui para quem quiser acessar, observatorionacional.cnj.jus.br. Acessa lá, que lá tem informação que a gente pode confiar, né, doutora? Isso, a gente, né, tem o cuidado também de buscar a informação, né, diretamente na fonte, uma fonte primária, fidedigna, enfim, e também reportar o que os grandes veículos de comunicação estão reportando, porque nesse momento é tanta informação que chega, é um momento, né, assim, tão difícil para as pessoas, né, de muita angústia, de muita incerteza, enfim, e da necessidade de buscar a informação confiável. Certo. Doutora Maria Tereza Willi, conselheira do CNJ, esteve aqui com a gente nessa última meia hora falando um pouquinho sobre as ações do Observatório Nacional. Eu agradeço a sua presença aqui via Skype e a sua disponibilidade. Muito obrigada, fico à disposição e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau.